Então, muito boa tarde. Dou as boas-vindas aqui ao nosso grupo de trabalho, que diria que é uma comissão espelho da comissão propriamente dita da Comissão de Saúde. E dou as boas-vindas à delegação da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada, que está aqui hoje connosco. Portanto, temos o Sr. Presidente, o Sr. Óscar Gaspar, o Dr. Luís Drummond Borges e a Dra. Rosa Lima, connosco. E, portanto, estão aqui para falar essencialmente do papel e do posicionamento da hospitalização privada em 2024. Portanto, devem ter tido acesso à grelha de tempos, têm direito a 10 minutos iniciais, depois passaríamos 10 minutos iniciais e 10 minutos finais. 12. Mas à partida teremos, damos sempre algum tempo a mais, se acharem necessário. Depois passamos a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos para cada grupo parlamentar. Temos presentes o grupo parlamentar do PST, do Partido Socialista e do Partido Chega. Portanto, eu daria início à nossa reunião, dando a palavra ao Dr. Óscar Gaspar, por favor. Muito obrigado, Sra. Presidente e senhoras e senhores deputados. Agradecer esta oportunidade que nos deram na sequência de uma carta que enviámos logo no início da legislatura, no sentido também de partilhar convosco algumas das nossas questões e também de ouvir do vosso lado alguma preocupação específica sobre a nossa área. Tendo em conta o tempo disponível, eu iria, enfim, tentar em 2 minutos, 3 minutos, falar um pouco sobre aquilo que somos, a nossa realidade, e depois falar um pouco sobre as nossas preocupações e algumas questões do futuro. Nós somos a Associação Portuguesa dos Hospitais Privados, temos basicamente todos os hospitais privados na nossa associação, e na direção temos também, tenho como colegas, um administrador de cada um dos maiores grupos privados em Portugal. E, portanto, o Dr. Luís Drummond Borges é meu colega de direção, mas também é administrador do grupo Lusíadas. Os hospitais privados em Portugal, penso que se pode dizer de forma assim liminar, nós representamos cerca de 1/3 da capacidade e da atividade hospitalar do país. O que é que isto quer dizer? Nós não temos ainda os números fechados de 2025, vamos tê-los dentro de uma semana e meia, mas nós em 2024, portanto o último ano completo que temos, nós fomos responsáveis por mais de 10 milhões e 700 mil consultas de especialidade, por mais de 1,5 milhão de episódios de urgência, por cerca de 287 mil cirurgias e depois múltiplos meios complementares de diagnóstico e terapêutico, enfim, mais de 1.900.000 raios-x, 1.900.000 ecografias, 787 mil TACs, 567 mil ressonâncias magnéticas, etc., etc. Nós temos também um parque de equipamento que nos permite, de facto, ter estes meios complementares de diagnóstico. O INE, que reporta anualmente os equipamentos existentes em Portugal, comprova que, para a maioria dos equipamentos, desde os simples raios-x ou ecógrafos até equipamentos de angioplastias, para mamografias, etc., etc., nós temos entre 50% a 65% dos equipamentos que existem no país. E, portanto, representando, como eu disse, cerca de 1/3 da capacidade e da atividade hospitalar do país, esta atividade tem aqui diversas componentes. Nós fazemos cerca de 20% das urgências do país, cerca de 30% das cirurgias e cerca de 40% das consultas de especialidade, e estamos a crescer. O estamos a crescer, enfim, é algo absolutamente comum e normal na saúde. O SNS também está a crescer, o SNS está a fazer hoje mais do que fazia há 3 anos atrás e mais do que fazia há 5 anos. A saúde na Europa está a crescer, há um crescimento muito significativo da saúde na Europa e no mundo e também, obviamente, em Portugal. E é verdade que nós temos crescido a par e passo com também o crescimento dos seguros de saúde.
Hoje, como sabem, há mais de 4 milhões de portugueses com seguro de saúde e depois há mais de 1,5 milhão de portugueses que têm a ADSE, ou os subsistemas de saúde da PSP, GNR e militares, e, portanto, há mais de 5,5 milhões de portugueses, para além do SNS, como cobertura geral, universal e tendencialmente gratuita, tal como consta do artigo 64 da Constituição, há os tais 5,5 milhões de portugueses que têm uma segunda cobertura através dos seguros de saúde, e é isso que, em parte, explica aquilo que tem sido o nosso crescimento. Enfim, todos os anos temos crescido 7, 8% ao ano de forma consistente ao longo dos últimos também 7 ou 8 anos. Já agora, um outro número que também tem aparecido na comunicação social mais recentemente tem a ver com o número de partos. Nós ultrapassamos os 16 mil partos nos hospitais privados em 2025 e também aí temos tido um crescimento em torno dos 7, 8% ao ano na generalidade dos outros anos. Dito isto, com estes números, penso que é óbvio que nós somos um pilar essencial do sistema de saúde português, que é um sistema tipo beverigiano, como todos sabemos, com um pilar principal o SNS, os prestadores públicos, mas de facto temos aqui uma componente significativa privada, quer em termos de prestação, como em termos de financiamento. E estamos, nós, enquanto entidades privadas, estamos conscientes do nosso papel e disponíveis para sermos uma parte complementar, mas importante do sistema de saúde. Porque, basicamente, na saúde estamos todos no mesmo barco. Nós somos hospitais privados, mas também temos uma missão pública. Nós temos os hospitais abertos, recebemos pessoas, doentes ou não doentes, tratamos pessoas e, portanto, temos aqui uma componente que é importante. E os problemas que nos atingem a nós, em boa parte, são aqueles que também atingem o SNS. Começar pelo primeiro problema. Recursos humanos. Hoje é uma evidência em toda a Europa que nós precisamos de profissionais de saúde. O número que a OCDE colocou no relatório há cerca de um ano é que nos falta, na Europa como um todo, falta de 1.200.000 médicos, enfermeiros e parteiros. E em Portugal nós temos esse problema. E aquilo que nós sentimos quando falamos com os bastonários da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros, é uma preocupação crescente. Se hoje o problema já existe, nós olhamos para a frente com o aumento da procura, com o aumento das novas necessidades, nomeadamente tendo em conta o envelhecimento da população, as necessidades que temos, por exemplo, em termos de cuidados continuados, etc., nós vamos precisar de mais profissionais de saúde. E aquilo que também temos percebido, em Portugal e na Europa, é que termos mais pessoas não equivale a termos mais horas de trabalho disponíveis. Para o bem ou para o mal, mas de forma legítima, os profissionais de saúde, depois da Covid, não têm a mesma disponibilidade que tinham antes da Covid. E, portanto, muitas vezes, o mesmo número de profissionais equivale a horas disponíveis inferiores. O problema adicional é que, no nosso setor, nós precisamos ter os hospitais abertos 24 horas por dia, todos os dias do ano, como é óbvio. E, portanto, precisamos quem faça noites, quem faça fins de semana, quem faça férias, quem faça natais, quem faça passagens de ano, etc. E aquilo que vamos percebendo, e este é um alerta muito forte que nós temos, é que os jovens não olham para as profissões da área da saúde com o mesmo nível de atratividade que tinham há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás. E, portanto, este é um problema a sério que nós temos que trabalhar. Por exemplo, o próprio Parlamento Europeu, como sabem, a saúde não é uma competência europeia de cada Estado-membro, mas o próprio Parlamento Europeu, na sua Comissão de Trabalho, tem vindo a elaborar estudos no sentido de ver como é que vamos resolver esse problema. Portanto, isto não é um problema do público e do privado, não é um problema de uns estarem a ir buscar recursos humanos a outros, é um problema de falta de recursos humanos para as necessidades que temos. Associado ao problema da escassez, mas não só, temos aqui um aumento muito significativo dos custos. Hoje, os custos em saúde são significativamente superiores àqueles que eram há 3 anos atrás ou há 5 anos atrás. A CIP, ainda muito recentemente, apresentou um relatório que identificou que na última década, claramente, os custos que mais subiram foram os custos com o pessoal.
Portanto, custos com médicos, custos com enfermeiros, desde logo, também com outros técnicos, mas desde logo com médicos e enfermeiros. E isto, enfim, aqui não é tanto a questão da preocupação, mas é dar conta desta evidência. Hoje, seja um hospital público, seja um hospital privado, os custos são superiores àqueles que eram há 5 anos atrás. Enfim, se olharem para os números da execução orçamental do SNS, qualquer hospital do SNS, verão que não apenas decorrente dos fármacos e dos dispositivos médicos, mas também dos recursos humanos, os recursos humanos são hoje mais caros do que eram. E isso, em Portugal, o SNS é um price maker, portanto, tudo o que são crescimentos da área pública, obviamente, depois tem impactos também na área privada. Um terceiro ponto que gostava também de chamar a atenção é a questão das regras. Nós defendemos que deve haver regras iguais e transparentes para todos. A começar, se quiserem, regras de licenciamento para a abertura e a atividade das instituições de saúde em Portugal. Nós batemos-nos durante vários anos para que houvesse portarias de licenciamento iguais para todos os prestadores de cuidados de saúde. Essas portarias começaram a sair em março de 2024, mas, na verdade, à data de hoje que falamos, em abril de 2026, ainda há entidades que não estão sujeitas às mesmas regras de licenciamento e, do nosso ponto de vista, tendo em conta que o licenciamento é fulcral para a segurança e para a qualidade da prestação de cuidados de saúde, era importante que todos estivéssemos na mesma página e todos cumpríssemos as mesmas regras. O tempo está a apertar e aproveito só então para um último ponto desta minha primeira intervenção, falar da transição digital. Hoje, em termos europeus, temos o European Health Data Space e, portanto, que se traduz em Portugal pelo Registro de Saúde Eletrónico único para todos os cidadãos, o que vai permitir com que não haja necessidade de tanta duplicação de exames, que vai permitir que cada um de nós, querendo e autorizando, possamos apresentar o nosso registro clínico aos diversos prestadores, porque, como se sabe, pela lei portuguesa e pela lei europeia, os dados são de cada um de nós, são de cada cidadão, não são da entidade A ou da entidade B, e, portanto, esta matéria é importante e obriga, na Europa e também em Portugal, a que haja interoperabilidade em sistemas. Hoje em dia, o doente não é do público, nem do privado, nem de uma misericórdia. Hoje em dia, o doente vai a uma entidade de acordo com as suas necessidades e vai precisar destes dados para depois ter uma segunda opinião ou ter uma cirurgia, etc, etc. E, portanto, esta questão da interoperabilidade tem que ser vista e tem que ser vista, do meu ponto de vista, chamando os diversos operadores, dialogando e termos soluções que sirvam a todos. Hoje temos muitos problemas, mas também temos uma panóplia de ferramentas que não tínhamos há uns anos atrás. E, por exemplo, a nível de simplificação e de gestão de dados, hoje temos, de facto, uma capacidade grande de fazer coisas melhores do que fazíamos há uns anos. Só para vos dar um exemplo pela positiva, por exemplo, no caso da ADSE, o sistema informático, a forma como a ADSE tem interlocução connosco em termos de hospitais privados, é muito correta, simples e eficiente. Custa-nos a crer como é que outras entidades também públicas não veem o exemplo da ADSE e não têm procedimentos semelhantes que são custo-efetivos e permitem a eficiência. E, portanto, dar-vos aqui uma nota rápida de quais é que são as nossas preocupações, dizendo também que temos tido ao longo do tempo, dos anos, disponibilidade para colaborar com o SNS. Temos notado que nos últimos anos não tem havido tanto recurso aos privados quanto em anos anteriores. E quando digo isto, repito aqui, não nos estamos a queixar, não temos falta de atividade, apenas estamos a dizer que os recursos existentes em Portugal, porventura, não estão a ser totalmente utilizados como poderiam ser. Só para dar um número às senhoras e senhor deputado, dos tais 287 mil cirurgias que nós fizemos, apenas 15.700 foram feitas pelo chamado CIGIC, não é? Para o plano de recuperação de listas de espera cirúrgicas. E, portanto, o recurso do Estado aos privados é muito pequeno, enfim,
admito que haja boas razões para isso e que haja uma razão política para isso e que haja depois razões técnicas para isso, mas quer dizer, nós poderíamos dar mais contributo para a saúde do que o fazemos. Só para dar também um outro exemplo, vacinação. Nós não conseguimos perceber porque é que nós não estamos integrados no plano de vacinação. E, portanto, agora a vacinação de inverno, vacinação para a gripe ou para a Covid, as farmácias estiveram e bem envolvidas no plano de vacinação, os hospitais privados não estão. Ou seja, uma pessoa com mais de 65 anos tenha uma consulta num hospital privado e que se entenda e que a pessoa queira ter uma vacina, nós temos que dizer, bom, mas agora não lhe podemos dar vacina, tem que ir, por favor, a um centro de saúde ou a uma farmácia para ter a vacina. Quando, como é óbvio, nós temos um corpo profissional amplamente qualificado para dar as vacinas. Portanto, há aqui trabalho a fazer, há aqui diálogo que pode ser feito e esta palavra para nós é muito importante. Nós estamos abertos a esse diálogo porque somos portugueses, estamos em Portugal, temos atividade privada, mas também temos todo o gosto em aumentar a complementaridade com o SNS. Muito obrigada, Dr. Óscar Gaspar, pela sua intervenção inicial e pelos dados fornecidos. Passaria agora a palavra aos grupos parlamentares. Daria a palavra à deputada Isabel Fernandes, do PSD, por favor. Boa tarde a todos. Começo, obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Óscar Gaspar e saúdo todos os membros da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e o facto de terem pedido esta audiência e de podermos juntos ter esta reflexão. Para nós é claro, é de forma muito clara para nós PSD assumir sem ambiguidades o papel relevante que os hospitais privados têm hoje no sistema de saúde português. Não o ver, não perceber isto ou não querer ver isto, é que é para nós estranho. Os números que referiu são inequívocos, de facto, desde 10.000,7, mais de 10 milhões de consultas, 1,5 milhões de episódios de urgência, há cirurgias, 16 mil partos, os doentes oncológicos que são também acompanhados nos organismos privados. Estes dados não são de todo ideologia, são a realidade assistencial e, portanto, é a nossa realidade portuguesa. Portugal sempre teve e tem maioritariamente um sistema de saúde financiado pelo Estado, mas com uma prestação do setor privado tem vindo a assumir cada vez mais um papel significativo. Portanto, falou de cerca de mais de 30% de consultas, ou perto de 40% de consultas e 30% de cirurgias. Isto é feito pelos parceiros no sistema privado. Portanto, ignorar esta realidade não nos parece que tenha sido alguma vez uma política responsável. O PSD nunca ignorou isto e, portanto, em abril de 2024, quando o Governo da AD iniciou funções, pensamos, até porque muitas das questões que aqui trouxe estavam no nosso programa de governo e no nosso programa eleitoral, portanto, pensamos que houve uma mudança estrutural nesta abordagem à saúde. Aliás, a base de partida para o Plano de Emergência e Transformação da Saúde foi exatamente fazer um diagnóstico honesto da situação do sistema de saúde em Portugal. E o diagnóstico mostrou-nos que o SNS enfrenta pressões estruturais profundas, que há déficits acumulados, que a execução do investimento ficou muito aquém do previsto e o planeamento de recursos humanos também foi insuficiente. Durante anos, se acusamos alguma coisa do governo anterior, e temos feito reiteradamente, tem sido o facto de terem preferido internalizar, terem preferido cristalizar, excluir, não ver, adiar aquilo que era evidente. Portanto, internalizaram os instrumentos como o SIGIC, sem avaliação estratégica consistente, a congelação dos preços convencionados, apesar da inflação e do aumento dos custos, excluir o setor privado do PRR da saúde e falhou também no planeamento estrutural destes recursos humanos. Isto não vemos como tenha fortalecido o SNS, que era a narrativa, mas, ao contrário, criou ainda mais distorções.
O atual Governo tem feito diferente na harmonização no licenciamento, como o Dr. Óscar Gaspar já aqui colocou, a simplificação no regime de equipamentos médicos pesados, por exemplo. Foi assumido que o setor privado, acima de tudo, não é um adversário, mas é um parceiro na solução. E esta diferença importa muito, é um paradigma diferente nas políticas de saúde. Até não deixa de ser engraçado, pronto, e de referir aqui que, apesar do Dr. Óscar Gaspar ter tido o seu percurso também enquanto governante com os governos socialistas, parece muito mais próximo, o que eu acho que não tem a ver com a ideologia socialista, talvez o PS tenha afastado um bocadinho daqueles que eram os objetivos para cumprir com os seus parceiros que lhe garantiram a governação, porque, de facto, não deixa de ser interessante que estamos próximos naquilo que defendemos, como a previsibilidade contratual, as regras equitativas, a integração estrutural e, portanto, tudo isto coincide com o caminho reformista que o PSD sempre defendeu. A verdade é que, como já referiu, também Portugal continua a investir cerca de 20% abaixo da média da OCDE em saúde. Os pagamentos diretos dos cidadãos, no entanto, rondam os 29%. Portanto, e ao mesmo tempo, 5,5 milhões de portugueses continuam a ter ou procuram uma segunda cobertura de saúde. Isto revela que alguma coisa não está bem, há uma pressão cada vez maior sobre o sistema público e uma procura crescente de respostas complementares. E perante isto não podemos de todo fechar os olhos. A hospitalização privada há muito, e este é o verdadeiro complexo da esquerda, que não é um luxo. Não é um luxo paralelo, é a capacidade instalada, portuguesa, do serviço dar resposta aos cidadãos também portugueses. E, portanto, relativamente a recentes, tenho pena que também não haja aqui mais partidos de esquerda nesta audição, porque às vezes era importante também participarem nesta reflexão, dadas os seus complexos ideológicos. E, portanto, relativamente às recentes iniciativas que foram trazidas, que também devem ter acompanhado a Assembleia da República, o PSD tem uma posição clara, não tem a ver com o facto de nós não... Porque o Chega e o PAN trouxeram o encaminhamento automático para o privado e nós não entendemos que haja falta de legislação, achamos que os mecanismos já existem, os instrumentos já existem, foi criado agora o SINAC mais recentemente, portanto a contratualização já existe, portanto não nos parece que seja um problema da ausência de lei, mas sim a ausência da execução estruturada e descomplexada. E este, para nós, o caminho que está a ser escolhido por este Governo aproxima Portugal dos melhores sistemas europeus e aproveito também para o felicitar pela sua eleição para presidir a União Europeia da Hospitalização Privada, que também nos honra. Portanto, permita-me colocar, vou só colocar uma questão, uma vez que já vou muito longo e também já respondeu a algumas das questões aqui que eu trazia, relativamente, por exemplo, à DSE, mas vou àquela pergunta mais lata, que é que modelo de integração estrutural com o SNS é que considera prioritário para garantir este crescimento da atividade, que o crescimento da atividade privada, como defende, também se traduz em ganhos para os cidadãos e ao acesso ao sistema como um todo, e se considera que a atual Lei de Bases da Saúde, aprovada em 2022, responde a esta necessidade de operacionalizar e este caminho neste sistema. 2019, sim. Sim, está bem. Eu estava a ir buscar agora outro tema que depois teve a ver com as ULS. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Partido Chega, Sr. Deputado António Carneiro, por favor. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e demais membros da direção, Dr. Óscar Gaspar, agradeço a sua presença. O Grupo Parlamentar do Chega parte de uma ideia simples e, para nós, inegociável. O Serviço Nacional de Saúde é estruturante e tem de ser reforçado. Mas o que realmente conta para quem precisa de cuidados não é ficar preso a um sistema que falha no momento decisivo, com listas de espera prolongadas e acesso desigual. E quando existe capacidade instalada no país, no setor privado, não ignoremos por dogma. O que nos orienta é o interesse dos doentes, é a resposta efetiva ao problema do acesso.
Dr. Ângelo, agradeço o envio da súmula da atividade desenvolvida em 2024. Os dados que apresenta em 2024 mostram uma dimensão relevante do setor. 131 hospitais privados, 4.806 camas, 228 blocos operatórios, 287.941 cirurgias, incluindo as 15.766 no âmbito do SIGIC, além de uma atividade expressiva em consultas e meios complementares de diagnóstico. Estes números apontam para a capacidade assistencial disponível, mas estamos em 2026 e o país quer mais do que fotografia sectorial. Quer perceber impacto. A questão central não é quanto o setor fez em 2024, é se com essa capacidade contribui para reduzir os tempos de espera no SNS e para melhorar o acesso dos cidadãos, sobretudo onde o sistema público tem maiores dificuldades. O Chega encara a cooperação entre setores com pragmatismo e sentido de responsabilidade. A colaboração só faz sentido se produzir ganhos claros para a saúde pública, ou seja, menos espera, mais resposta, melhor continuidade dos cuidados e utilização criteriosa do dinheiro público. Não se trata de substituir o SNS, trata-se de o tornar mais capaz de cumprir a sua missão. Também deixo claro o que não aceitamos. Não aceitamos um sistema dual, em quem tem mais recursos consegue solução rápida e quem não tem fica a aguardar. Não aceitamos modelos que aumentem custos para os doentes ou fragilizem o SNS, nomeadamente pela pressão sobre recursos humanos. Estamos disponíveis para discutir soluções concretas, com metas e responsabilidade pública, mas precisamos de clarificações objetivas. Em face disto, deixo-lhe 3 questões que entendo ser essenciais. Em 2025 e já em 2026, que impacto mensurável teve a hospitalização privada na redução das listas de espera no SNS, em cirurgia, em meios complementares de diagnóstico e que indicadores podem partilhar que o comprovem? Que modelo de contratualização com o Estado defendem, com metas públicas, auditoria independente e avaliação de custos-benefício, garantindo previsibilidade e boa utilização dos recursos públicos? Como asseguram que uma maior cooperação não aumenta encargos para os doentes nem fragiliza o SNS, nomeadamente em recursos humanos, mas antes contribui para um modelo equilibrado e sustentável? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à deputada Irene Costa, do Partido Socialista, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores e os senhores deputados. Dr. Óscar Gaspar, queria também cumprimentá-lo e, na sua pessoa, cumprimentar a delegação da Associação Portuguesa de Hospitalização Privada e dizer que gostaríamos de começar por reconhecer o trabalho que tem feito na liderança da Associação e o contributo, acima de tudo, que tem dado para o debate sobre as políticas de saúde em Portugal. Portanto, também agradecemos o relatório que nos apresentou, que nos fez chegar à Comissão e os dados que partilharam sobre a evolução da hospitalização privada e dizer-vos que os números que trazem são, de facto, relevantes para que possamos compreender a dimensão atual do setor e a sua expressão no sistema de saúde português. E é importante reconhecer que o nosso sistema integra, de facto, estas 3 dimensões, que é o setor público, o setor social e o setor privado. Todos eles têm expressão, mas é igualmente também importante afirmar que o Serviço Nacional de Saúde é a espinha dorsal do sistema, e sendo que o setor privado e o setor social têm um papel complementar, deve contribuir por isso para o equilíbrio global do SNS e nunca para o seu enfraquecimento estrutural. E dito isto, quero centrar a minha intervenção numa matéria que consideramos absolutamente decisiva, que o Sr. Doutor também focou na sua intervenção, que são os recursos humanos, e que corroboramos algumas ideias que foi aqui dizendo. Portanto, não é por acaso que os relatórios técnicos apontam que os profissionais de saúde são o principal fator condicionante do desempenho do Serviço Nacional de Saúde, e que, não obstante a relevância dos investimentos em equipamentos, digitalização e infraestruturas, a verdade é que nenhum equipamento funciona, nenhuma estrutura funciona sem profissionais e nenhum sistema de saúde se resolve um serviço sem equipas suficientes, equipas motivadas e bem integradas. Aliás, também como o Sr. Doutor também referiu, o Plano de Recursos Humanos na Saúde 2030 projeta que o Serviço Nacional de Saúde precise de passar dos cerca de 150 mil trabalhadores atuais para mais de 200 mil até ao final da década. E isto diz-nos algo muito claro, que o modelo está sobrecarregado e que é insuficiente face à procura crescente de cuidados e aos desafios demográficos que vamos enfrentando. Portanto, o vosso relatório evidencia um crescimento da atividade, evidencia um aumento de consultas, cirurgias, investimentos em diferenciação clínica,
Mas o verdadeiro fator crítico do sistema não está nos equipamentos, que, como aliás referiu, são até uma referência para a hospitalização privada, uma referência da hospitalização privada e não são um problema. E o fator crítico que são mesmo as pessoas que garantem o funcionamento diário dos serviços. E todos nós também sabemos que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta desafios sérios, como o envelhecimento do corpo clínico, as aposentações nos próximos anos, as dificuldades de fixação territorial, a pressão sobre especialidades críticas, e este é um problema estrutural do país, e é neste contexto que eu gostaria de colocar aqui a primeira questão. É se a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada reconhece que o crescimento da atividade do setor privado tem impacto na mobilidade de profissionais formados, maioritariamente no Serviço Nacional de Saúde, e se considera que esta realidade deve ser enquadrada num modelo de planeamento nacional de recursos humanos que envolva os diferentes setores. Uma segunda questão que tem que ver com o vosso relatório referem a dificuldade de participação dos hospitais privados na formação pós-graduada e no internato médico. Portanto, eu gostaria de perceber qual é a vossa posição nesta matéria e como é que se operacionaliza uma eventual integração no modelo regulado de participação na formação, no que respeita, por exemplo, a matérias de prestação de serviço público e cobertura territorial. Uma questão também que tem que ver com a questão do PRR, vocês falaram também no relatório sobre as questões do PRR, que não tinha sido dirigido aos hospitais privados, o PRR sim, foi dirigido ao Serviço Nacional de Saúde para reforçar as infraestruturas estruturais e responder a fragilidades acumuladas, e a questão que lhe coloco é se no futuro discutirmos mecanismos de cooperação reforçada, que compromissos concretos estaria a Associação disponível para assumir em matéria de estabilidade contratual dos profissionais e articulação com as zonas mais carenciadas do nosso território. Porque a questão dos recursos humanos não é apenas um problema quantitativo, mas é também um problema de organização territorial. E, por fim, pergunto se a Associação considera que o modelo atual de funcionamento do mercado laboral na saúde, se é baseado essencialmente em dinâmicas concorrenciais, se é suficiente para garantir o equilíbrio nacional, ou entende que o país necessita de um mecanismo mais integrado de planeamento que envolva o setor público, o setor social e o setor privado. Porque aqui o que nós precisamos mesmo de saber é se o crescimento de um setor não compromete a capacidade de resposta do outro. Portanto, e para o Partido Socialista, a prioridade é, de facto, assegurar que o SNS mantém a força humana necessária para garantir o acesso universal, a equidade territorial e a sustentabilidade futura, e julgamos que é este equilíbrio que importa aqui construir. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à delegação. Se o Presidente me permite, o Dr. Luís começaria, está bem? Claro que sim, claro que sim. Vamos descobrir os dois. Para já, muito obrigado, é com muito prazer que estou aqui convosco, e obviamente que é importante ter sempre um diálogo aberto e transparente entre as partes, e esse foi o objetivo da própria Associação quando solicitou esta reunião. Eu acho que há aqui várias questões que têm um pano de fundo que é importante estabelecer. O primeiro pano de fundo é que as pessoas que estão a entrar dentro das portas dos hospitais privados, que são os números que já têm disponíveis convosco, são portugueses e, portanto, a contribuição do setor privado alivia a pressão potencial que estes mesmos clientes existiriam na área pública. E, portanto, estamos todos a endereçar as mesmas necessidades e os mesmos targets. Estamos a tratar de portugueses que têm necessidade de acessibilidade e, por razões diversas, têm dificuldade nessa mesma acessibilidade. E esta é uma das questões fundamentais, e é por aqui que a complementaridade entre os dois serviços são cruciais e são importantes. O que é que eu acho que se pode, e uma das questões que foi colocada pelos seus deputados foram, mas em que medida é que o setor privado diminui de facto então o peso, a procura ou os indicadores-chave tradicionais, já há vários anos, que o sistema público monitoriza a sua performance. Ora, se nós temos consultas de GPs dentro das nossas unidades privadas, é sinal que estamos a retirar estas mesmas consultas de uma procura intrínseca dentro dos serviços das diversas unidades de saúde familiar. E, portanto, esta monitorização devia estar partilhada com os dados oficiais do SNS. E, portanto, estamos a retirar a procura e estamos a servir população portuguesa. Mais, os médicos do setor privado que estão a servir a população portuguesa, eles próprios são médicos de família que apoiam famílias. Porque é que não se equaciona ter uma lógica de medida de atribuição de médico de família e disponibilização de médico de família com a capacidade instalada no privado? Porque se eu, que
que se acede à hospitalização privada. Tenho o meu médico no setor privado, porque é que eu não dou esta informação ao sistema público para que a minha vaga dentro do SNS possa ser atribuída a outra pessoa, não perdendo os meus direitos, mas atribuída a outra pessoa que tenha necessidades. E, portanto, esta colocação de muros é uma colocação de muros que não faz sentido. Não faz sentido, não só porque a atividade é feita sobre a mesma população portuguesa e, portanto, isto é factual, bem como alivia o próprio Serviço Nacional de Saúde de uma fatura de custos que é totalmente coberta por empresas ou por particulares. E, portanto, o interesse de existência de um setor privado em complementaridade alivia a pressão económica que existe sobre o SNS, essa mesmo que também é mensurável e pode-se colocar cá fora e que faz sentido que possa existir enquanto alternativa, mantendo sempre o SNS como coluna vertebral intrínseca do sistema, que, como é óbvio, ninguém quer retirar. As questões ligadas, por exemplo, à vacinação, à oncologia, existem diversas sinergias que a serem feitas. Já foi o Óscar que mencionou a questão das vacinas, mas na componente oncológica, um doente que entre nos hospitais privados e que seja tratado até o limite do plafond atribuível ao seguro, porquê é que eu não tenho um protocolo com o Estado para continuar a tratar deste mesmo cliente? A que propósito eu tenho que fragmentar e entregar este português a outra instituição pública para ela fazer a complementaridade? Deixem-me estabelecer um protocolo de continuidade. Os custos iniciais do tratamento vão ser suportados pelas empresas e pelos particulares. Quando o plafond acaba, deixem-nos continuar a tratar das pessoas. Tire-se pressão do sistema público, não se vire as costas entre os dois sistemas. E é um pouco esta preocupação que nós temos, é de conseguir que o sistema ganhe estas complementaridades e que seja sinérgico. E nós, enquanto sistema privado, estamos disponíveis para o fazer em termos e condições que precisamos também de estabilizar. O sistema público não tem uma precificação minimamente adequada ou equilibrada e, portanto, cada vez que se dirige ao setor ou para o mercado, não consegue estabelecer mecanismos de conexão sobre os preços que atribui aos atos médicos que estão completamente ultrapassados e anacrónicos e, portanto, há muitas dificuldades de conexão, mas existem montes de sinergias para se trabalhar. Portanto, eu acho que aqui a disponibilidade do setor privado é integral para trabalhar e no que diz respeito aos recursos humanos, repare-se que os recursos humanos que estão a atender o privado estão a atender a população portuguesa. E, portanto, novamente, estamos todos a atender a população portuguesa e, se não é atendido no outro setor privado, teria que ser atendido nas unidades públicas. Que tem que existir melhor eficácia na gestão dos recursos humanos é de total importância. Diria só 3 coisas para partilhar convosco. O que é que se faz no sistema privado por causa da pressão dos recursos humanos? Faz-se a tentativa de fazer upskilling e tentar que as pessoas que são de determinados níveis dentro das diversas funções hospitalares tenham maior responsabilidade, que um auxiliar da ação médica possa fazer mais trabalho, que o enfermeiro possa ampliar as suas responsabilidades e que os médicos sejam libertos para exercer a medicina, que os médicos sejam libertos das burocracias e das papeladas e que exista componentes de inteligência artificial que permitam que os médicos tenham maior produtividade. E é este o caminho que tem que se ir fazendo de uma forma integrada. E é por aqui que se consegue fazer mais com os recursos que nós temos. Recursos esses que atendem todos a população portuguesa. Sr. Presidente, se me permite então complementar aqui um bocadinho o que o meu colega referiu. A Sra. Deputada Isabel Fernandes falou de uma aplicação descomplexada e eu concordo consigo que em muitos casos o problema não é na lei, mas é da sua aplicação. De qualquer forma, nós vemos com bons olhos uma série de matérias que estão no programa de governo, do atual governo, nomeadamente entendemos que a Lei de Bases de 2019 merece ser revisitada em alguns aspectos e atualizá-la para a realidade atual. Reparemos, muitas vezes em Portugal nós queixamos-nos de falta de reformas, aqui se nos podemos queixar é excesso de reformas nos últimos anos, quer dizer, as ARS existiam à data da Lei de Bases, hoje já não existem, não é? Hoje temos o país todo com o LIS, temos a realidade do diretor executivo, que é nova, etc, etc. Bem sei que depois cada uma destas áreas, estas matérias, teve legislação própria, mas a Lei de Bases já hoje não está atualizada e não serve para algumas matérias, nomeadamente algumas que têm a ver com esta relação com o privado. Depois, a Sra. Deputada
quem diz em relação à lei de bases, digo, por exemplo, o programa de governo também fala na questão da lei de meios do SNS, que também nos parece que é uma parte importante. Depois a senhora deputada também falou da questão do out of pocket e referiu muitíssimo bem a questão dos 29%, e eu penso que toda a gente em Portugal concorda que, seja qual for a reforma política pública na área da saúde, mas não é admissível aumentar este número de 29%. Quer dizer, os portugueses pagam demais pela sua saúde. Embora nós olhemos para a Constituição e lá esteja o tendencialmente gratuito, mas de facto os portugueses pagam quase 1/3 da sua despesa de saúde, ao contrário daquilo que acontece com os nossos colegas alemães, ou suecos, ou dinamarqueses, ou franceses. Ou seja, dizendo de outra maneira, não é o facto de termos um sistema de base beverigiana com o SNS que faz com que os cidadãos paguem menos pela sua saúde. E isto também está relacionado com uma outra matéria que tem a ver com o acesso. Nós costumamos dizer na tal nossa Associação Europeia, a questão de acesso nunca é uma questão da propriedade do prestador de cuidados de saúde. Esta questão não se coloca na Alemanha, por exemplo, em que a maior parte dos hospitais são da área social e da área privada. A questão do acesso e do pagamento tem a ver com questões políticas do país como um todo, entender que deve ou não permitir determinado tipo de acesso. Portanto, não é uma questão da propriedade. Como o Luís exemplificava em relação à continuidade dos doentes oncológicos, a questão de saber se o doente deve ou não continuar no hospital privado onde esteve a ser tratado não é uma questão do hospital ser privado, é uma questão do Estado querer garantir ou não aquela continuidade de tratamentos. Depois, o Sr. Deputado António Carneiro, enfim, eu subscrevo várias afirmações que fez, nomeadamente a primeira, o SNS é estruturante e deve ser reforçado. Nós não temos nenhuma dúvida sobre isso, não é pelo facto de defendermos e de representarmos hospitais privados que entendemos que o SNS deve ter qualquer fragilização, antes pelo contrário, entendemos que deve ser reforçado. E, portanto, não se trata nunca de substituirmos o SNS, trata de sermos complementares. Em relação às 3 perguntas concretas que fez, a redução de listas de espera. Nós estamos envolvidos na redução de listas de espera cirúrgicas através do que é até à atualidade o SIGIC, como eu referi, cada vez menos, porque o Estado não tem recorrido ao privado para fazer as cirurgias. No caso das consultas de especialidade, não há sequer programa de combate a listas de espera com o privado. O chamado consulta a tempo e horas, o CTH, não se aplica aos hospitais privados. E, portanto, quando nós lemos, como a semana passada, o relatório da CSS que diz que há mais de 1 milhão de consultas de especialidade por realizar no SNS, portanto, há um número muito significativo de portugueses que está à espera de consultas de especialidade, não há nenhum programa para isso em relação aos privados, está bem? Há os outros programas que existem estruturados, há um que é conhecido, que tem a ver com os partos aqui na região de Lisboa e Val Tejo, com uma utilização muito pequena. Um jornal trazia-o aqui há poucos dias, em 3 anos houve pouco mais de 380 partos ao abrigo desse acesso protocolado connosco. O modelo de contratualização que nós defendemos, o Luís já deu aqui vários exemplos, disse, por exemplo, a Universidade Nova publicou um estudo há cerca de um mês a dizer que há 1.200.000 portugueses com médico de família nos hospitais privados. 1.200.000. E, portanto, nós podemos protocolar esse tipo de situação. Se as pessoas, os portugueses, têm médico de família no hospital privado, podíamos considerar que essas pessoas têm médico de família tout court, independentemente de ser no público ou no privado, mas têm médico de família. O Sr. Deputado também fala nos custos e no custo para as pessoas. Deixar aqui bem claro que pela lei portuguesa, e muito bem, quando há recurso do SNS ao privado, esse recurso, em termos globais, é sempre poupador para o Estado. O Estado gasta sempre menos quando recorre ao privado do que quando internaliza. Um exemplo típico, numa cirurgia SIGIC,
o preço que é pago ao privado é sempre inferior ao valor SIGIC, embora nós saibamos que o preço do SIGIC já não cobre todos os custos do hospital público. E é por isso, enfim, já agora, que, por exemplo, o ano passado teve que haver injeções da ordem de 1,9 mil milhões de euros nos hospitais do SNS. E, portanto, nos mesmos termos, quando a pessoa vem a um hospital privado, mas há qualquer protocolo com o público, ela é tratada no privado como se estivesse no público. O caso mais simples é o caso das PPPs. Uma pessoa de Braga ou de Vila Franca de Xira ou de Louros, ou ainda mesmo agora de Cascais, quando vai a um hospital em PPP, é atendida exatamente nos mesmos termos de um hospital do SNS, embora a gestão daquele hospital não seja, digamos, a administração não é nomeada pela João Crisóstomo, é nomeada por um grupo privado. A senhora deputada Irene Costa, também concordar consigo, o SNS é a espinha dorsal do sistema e é bom que assim seja. Centrou as suas questões nos recursos humanos e esse, como eu referi, é de facto o tema. O Luís já o disse, quando um médico trabalha no privado, ele não está fora do sistema, ele está a trabalhar para os portugueses e para o sistema português. E olhando aos grandes números, é um mito que às vezes existe que há uma fuga de médicos do público para o privado. Hoje, há mais médicos no público do que alguma vez houve. Portanto, o SNS não está a perder médicos, está a ganhar médicos. É verdade que há muitos médicos que também, e felizmente dizemos nós, também estão a trabalhar no privado. Mas hoje o SNS nunca teve nem tantos médicos, nem tantos enfermeiros, nem tantos técnicos. E, portanto, aquele número que foi falado há pouco dos 150 e tal mil pessoas, nunca o SNS teve tantas pessoas. A razão diferente é se são ou não suficientes. Não é? E, com certeza, que quer o SNS como os privados vão necessitar de mais recursos humanos pelas razões a que aduzi. Agora, tenhamos claro, hoje em dia o SNS tem mais meios do que alguma vez teve, quer de recursos humanos como de recursos financeiros. Depois, se a atuação do privado também teve algum impacto na mobilidade do SNS. Não, senhora deputada, e aqui um meia-culpa, a nossa situação dos privados também é um bocadinho como o país, também está bastante litoralizado, digamos assim. E portanto, a nossa oferta está muito focalizada aqui em Lisboa, Coimbra, Porto, Braga também e Algarve. E já agora, quando falamos no nacional, às vezes esquecemos nas regiões autónomas. Também é verdade, também há um grande hospital privado na Ilha da Madeira, no Funchal, e há um hospital também na ilha de São Miguel, portanto, no concelho da Lagoa. Mas, portanto, o problema da regionalização, digamos assim, dos serviços de saúde é um problema global. A Plano AP, como sabem, a entidade pública de planeamento, fez um estudo há cerca de 2 anos com uma conclusão dramática. Nós nunca tivemos planeamento de recursos humanos na saúde em Portugal, e diz a Plano AP, nomeadamente no SNS. Nunca houve. Portanto, nós, enquanto país, nunca fizemos esse estudo de quantos médicos é que precisamos, de quantos enfermeiros é que precisamos, etc, etc. Entendo que pode fazer falta. Há depois uma outra questão, Sra. Presidente, eu peço-lhe imensa desculpa, permita-me mais um minuto, está bem? Há depois uma outra questão, que já agora gostava de chamar a atenção, que é a seguinte: às vezes olha-se para as escolas de medicina e diz-se, bom, as pessoas ou vão para o público ou vão para o privado, e quando vão para o privado estão a roubar ao público. Permitam-me chamar a atenção que os jovens que saem dos cursos de medicina também têm outras perspectivas. Só para dar um exemplo. As companhias de seguros, hoje, precisam ter um corpo clínico. Quando há uma questão, precisam de ligar
de colega para colega, isto não é uma questão administrativa. Precisam de ligar de uma companhia de seguros para um hospital a perguntar o que é que tu fizeste, que tipo de terapêutica é que deste, porque é que se justifica fazer isto ou fazer aquilo. Assim como a ADSE, obviamente, sendo responsável por 1.300.000 portugueses, deve ter uma direção clínica com capacidade de interlocução. E quando nós falamos, por exemplo, que precisamos em Portugal de atrair ensaios clínicos, é óbvio que precisamos de profissionais também para os ensaios clínicos. Precisamos de profissionais para a indústria farmacêutica, precisamos de profissionais para os dispositivos médicos. Quando nos orgulhamos, enquanto país, de termos batido um recorde, o ano passado ultrapassámos os 4.000 milhões de euros de exportações na indústria farmacêutica, é óbvio que a indústria farmacêutica portuguesa tem que ter médicos, como tem que ter farmacêuticos, como tem que ter outros profissionais de saúde. E, portanto, nós temos que ter, de facto, mais médicos e mais enfermeiros, mais farmacêuticos, etc. A senhora deputada também perguntava, na prática, como é que nós nos podemos comprometer com a formação médica. A senhora deputada, de facto, nós sempre defendemos que houvesse mais escolas de medicina. Saudámos, por exemplo, o novo curso na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Estamos disponíveis, como acontece, nomeadamente, nos maiores grupos hospitalares portugueses, a CUF, a Luz, os Lusíadas e a Trofa, a capacidade para articular com as faculdades de medicina em Portugal e para também recebermos internos. Hoje já há muitas dezenas de internos nos nossos hospitais privados e estamos disponíveis para ter um diálogo com o Ministério da Saúde, ou que se entenda também com o Ministério da Educação, nesse sentido. Só mais duas notas telegráficas para dizer: PRR, sim, sempre dissemos que tinha sido um erro o PRR ser única e exclusivamente para o SNS. Tanto mais, enfim, vou dizê-lo com um lamento grande, o nível de execução do PRR na saúde é muito baixo. É muito baixo. E isto não tem a ver com o Governo A nem com o Governo B, mas nós tínhamos um PRR para o SNS de 1,3 mil milhões de euros. Todos nós sabemos que o SNS tem uma falta imensa de investimento e, na verdade, nos últimos anos não foi conseguido. E entendemos que se o PRR tivesse sido alargado ao privado, nomeadamente na componente de transição digital e na componente de termos mais capacidade, quer em termos de software, como de hardware, como de interoperabilidade, isso tinha sido bom. E termino com uma frase que não é minha, é da senhora Presidente do Conselho de Finanças Públicas, num relatório de há cerca de 1 ano e meio, a dizer: o que tem que ser tem muita força. Quer dizer, nós temos um país que vai ter maiores necessidades em termos de saúde. Os nossos recursos são escassos. Não há, neste setor, feliz ou infelizmente, não há um problema de falta de procura. O problema eu penso que todos percebem, quer dizer, o problema do SNS não é um problema de falta de doentes, certo? Acho que estamos todos de acordo. O problema do SNS é termos capacidade de fazer face ao número de doentes e à prevenção que é necessário fazer. Portanto, peço-vos, abandonemos esse fantasma de estarmos a ir buscar doentes. Essa questão não se coloca. Nós precisamos é de encontrar uma solução para tratar os doentes que temos, uma solução para fazer a prevenção que é devida, e os recursos não são sequer suficientes para as necessidades. E, portanto, por muito que custe algumas pessoas, mas temos que fazer aquilo que tem que ser feito, temos que unir esforços e encontrar as tais formas jurídicas, operacionais, de nos pôr todos a trabalhar para o mesmo, que é resolver os problemas de saúde em Portugal. Muito obrigado. E agradecer esse espírito de tolerância. Muito obrigada, Dr. Óscar Gaspar. Hoje o nosso espírito de tolerância está um bocadinho melhor, porque a próxima reunião vai começar só daqui a meia hora. Mas eu acho que é sempre bom podermos falar sobre estas questões, são questões fundamentais. Acho que foi muito esclarecedor, as informações dadas acho que foram importantes para todos nós e daremos boa nota do que aqui foi dito. Aproveito para, como é hábito, se acharem que existe mais informação
que seja pertinente para os senhores deputados avaliarem, pedia para enviarem para a Comissão. Toda a informação é muito útil para nós, para a nossa avaliação e para o nosso trabalho aqui na Casa da Democracia. Portanto, mais... Sr. Presidente, então, se permite, só, Sim, por só favor. duas questões rápidas. Uma, nós, neste caso fui eu, pessoalmente respondi à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o INEM na passada sexta-feira, em que tem algumas matérias sobre a questão da articulação entre público e privado, e, portanto, essa matéria foi remetida para a Comissão Parlamentar, mas posso também remeter para os senhores deputados deste grupo de trabalho. Por outro lado, os números que enviamos em tempos são 2024. Como eu referi, nós vamos ter os dados atualizados dentro de 2 semanas e, portanto, faremos chegar à Sra. Presidente essa informação mais recente. Tá bem? Muito bem, é mesmo isso. Penso que será pertinente para todos nós termos essa avaliação 2025 relativamente à Comissão de Inquérito. É uma comissão que funciona de uma forma muito reservada e, portanto, pedia a informação que pudesse ser dada e que seja pública para poder, no mesmo sentido, enviar para a Comissão novamente. Portanto, termino agradecendo a vossa presença aqui e obrigada por todos os esclarecimentos e por esta reunião. Muito obrigada, dou por encerrada a sessão. Muito obrigada.